Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 4 de novembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Medo dentro da escola. Adolescente suspeito de planejar atentado contra estudantes é investigado. Nas redes sociais, circulam vídeos do aluno manuseando armas. Veja como o suposto plano foi descoberto. Está faltando óleo diesel nas distribuidoras do estado. Saiba como isso está afetando as prefeituras gaúchas e se os serviços oferecidos à população podem ser prejudicados. Novo remédio contra o coronavírus está sendo testado na capital gaúcha. Saiba como esse antiviral pode se tornar um aliado na luta contra a pandemia e como ser voluntário na pesquisa. E não adianta negar, a ciência é o melhor caminho para o mundo superar a pandemia. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, nós abrimos a segunda edição de hoje com uma história assustadora, que deixou muitos gaúchos preocupados lá na região central do nosso estado. Um adolescente de 15 anos é suspeito de planejar um atentado a uma escola estadual. Vamos até a redação para saber como isso se deu, de que forma foi descoberto, com a Gabi, que assim como eu, né, Gabi, acredita que a educação é a melhor maneira para transformar a nossa sociedade para melhor, né, minha amiga? Boa noite, Gabi. Por isso nos assustou tanto essa história, né, Chamalho? Boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, olha só, as investigações da Polícia Civil começaram depois que chegou uma denúncia até a Vara da Infância e da Juventude que traziam esse possível planejamento. Aí a Justiça, então, recolheu fotos e também conversas, prints de conversa entre esse adolescente e alguns amigos dele. Nessas conversas, Chemalho, ficou muito claro para os investigadores que este menino, este adolescente, estava em descontentamento com vários aspectos da vida dele e que também deixava claro nessas palavras que ele pretendia matar outras pessoas. Olha só que gravíssimo isso, Chamalho. Mas também o que muito chamou a atenção dos investigadores foi a circulação de um vídeo pelas redes sociais em que esse adolescente de 15 anos está manuseando um pente de uma arma. Isso mesmo. E ao fundo existe ainda, Chamalho, se é que para piorar essa história toda, olha, a voz de uma mulher que está incitando a violência. A gente vai rodar agora um trechinho desse vídeo. Essas coisinhas bonitinhas, douradinhas aqui dentro da cabeça de uma pessoa faz elas não pagarem as contas. Mas se elas pagarem as contas, não precisa botar uma dessas dentro da cabeça. Dá para entender isso, Chamalho? Pois a polícia agora quer saber de quem é essa voz e se houve omissão dos pais. Quem traz mais detalhes é a delegada que está à frente desse caso. Um dos vídeos que foi enviado para a Polícia Civil nessa solicitação do Poder Judiciário mostra ele manuseando um carregador de uma arma, né, que em princípio pertenceria a um dos genitores. Então essa circunstância será verificada e apurada durante as investigações, porque precisamos analisar se ele teve esse acesso facilitado, autorizado pelos familiares e daí sim podermos, né, analisar a possibilidade aí de uma eventual omissão de cautela. Chamalho, estamos falando de um adolescente de apenas 15 anos. E é o seguinte, meu amigo. Bom, foram feitas então buscas e apreensão nas duas casas que esse adolescente frequenta. E lá a polícia recolheu então 3 armas, eu disse 3 armas, computadores, celulares, anotações, drogas, munições. Todas as armas estão devidamente registradas, segundo a polícia. A escola onde ele estuda, Chamalho, tem cerca de 700 pessoas, 700 estudantes. Hoje,
tanto o menino como a mãe foram até o colégio para conversar, trazer mais esclarecimentos à direção dessa escola. Eles não quiseram gravar entrevista, nós tentamos, não quiseram se pronunciar. O diretor da escola disse que esse menino sempre foi um bom aluno, que circulava muito bem entre os amigos, entre os estudantes aí dessa escola. E também deixou claro que este estudante agora vai continuar estudando de forma online, ou seja, não vai poder frequentar as aulas de forma presencial. Olha, Chemali, na cidade não se fala em outro assunto. Ouçam só. Tem uns alunos que não estão vindo no colégio por causa desse negócio aí, né? Imagina, né? Todo mundo fica com medo, né? Vai que acontece uma tragédia, né? Não aconteceu por pouco. Nos próximos dias, agora a polícia vai ouvir o adolescente, os pais do adolescente e também o pessoal da comunidade escolar. Chemali. Assustador, minha amiga, assustador. Agora, a primeira coisa que a família, que a polícia, o juizado, né, o conselho tutelar precisa fazer é blindar esse adolescente, descobrir aí esses traços de personalidade dissonante, né? Tudo indica uma depressão. Traços de depressão, porque nenhuma pessoa em sã consciência vai planejar um atentado. Vai se inspirar em outros casos que já aconteceram aqui, cidade de Saudades, né? Aqui em Santa Catarina, lá em São Paulo também. Aqui no Rio Grande do Sul, tudo indica que esse adolescente realmente, apesar da aparência de relação com os colegas, tudo indica realmente agora a facilidade de ter armas, de manusear armas. Isso também precisa ser investigado e não dá para deixar para depois. A delegada precisa dar prioridade a esse caso já a partir de amanhã. Não dá para ouvir nos próximos dias. A comunidade lá precisa de uma resposta e passa pela Polícia Civil. A gente troca de assunto, mas ainda falando do interior do nosso estado e um problema que pode afetar muitas comunidades. A falta de óleo diesel nas distribuidoras tem feito prefeituras gaúchas reduzirem os serviços que são oferecidos à população. Olha só, em alguns casos, esses municípios receberam menos da metade da quantia necessária para todo o mês. Pois o repórter Guilherme Fadanelli conversa agora ao vivo conosco, direto da Serra. Fadanelli, os prefeitos já estão tendo que escolher entre os serviços mais emergenciais e aqueles que podem esperar mais um pouco. Como é que está sendo aí essa negociação com as comunidades? Boa noite, Fadanelli. Que situação, hein, Chemali? Boa noite. Pois é, isso está afetando as prefeituras, principalmente aquelas de cidades menores do nosso estado, que sofrem com a falta de oferta do óleo diesel. A Petrobras chegou a emitir uma nota técnica em outubro, aí alertando, né, os consumidores, distribuidoras, de que poderia não conseguir atender toda a demanda do combustível agora para o mês de novembro. Acontece que nós estamos num momento de reaquecimento da economia, mas as importações do combustível diminuíram. Ou seja, cresceu a demanda, mas a produção diminuiu. E aí as prefeituras foram atingidas em cheio por essa medida. Isso porque muitas delas têm contratos com apenas uma distribuidora, ficam reféns de um único fornecedor, que também atende a iniciativa privada. Aí essa empresa tem que equilibrar as demandas do setor público e do setor privado. Claro. Quer ver só um exemplo, Chemali? Em Nova Bassano, aqui na Serra, a prefeitura teria que receber, neste mês de novembro, 9 mil litros de diesel, mas até agora recebeu apenas 3 mil litros. Aí o prefeito teve que optar e elegeu saúde e educação como prioridades. No entanto, as máquinas pesadas que fazem a manutenção das estradas do interior do município estão paradas na garagem. E olha que fazer a manutenção dessas estradas é muito importante, porque Nova Bassano é o 5º maior produtor de leite aqui do nosso estado. Vamos ouvir o que o prefeito nos disse. A gente tem sempre uma reserva para a saúde, porque se precisa deslocar todo dia, desloca viaturas, assim, ambulância, levando pessoal para Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, e também para a educação, porque a educação, os ônibus vão recolher os alunos assim no interior. E se não tem o combustível para recolher eles, aí complica também nas aulas, que já está atrasado. Então, Nova Bassano, assim, o interior é muito forte, nós temos 750 famílias. A gente está pedindo a compreensão também deles para, nesse momento, nos ajudar para nós superarmos. Nós vamos superar.
Outra cidade, Chemali, que enfrenta o mesmo problema é Casca, no norte do estado, que tomou a mesma decisão de Nova Bassano. Priorizou o transporte escolar e o combustível para a área da saúde, principalmente para as ambulâncias. Olha, para o Sulpetro, essa situação é pontual e não deve atingir a população em geral. A entidade que representa os revendedores acredita que a situação deve estar normalizada no mês de dezembro e que, por isso, não há necessidade de fazer estoques. A gente segue acompanhando essa situação, Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Mais uma vez, a população paga imposto e não tem o serviço realizado a pleno. Mas a culpa não é das prefeituras nessa oportunidade. E olha, 11 pessoas foram presas em 2 operações desencadeadas hoje no nosso estado para combater quadrilhas especializadas no chamado golpe dos nudes. É o destaque que abre o Giro de Notícias. Em Sertão, no norte do estado, as investigações iniciaram em agosto depois que uma vítima foi extorquida em R$110 mil. Pelo menos 5 pessoas caíram no golpe depois que foram enganadas. Juntas, depositaram mais de R$600 mil aos bandidos. Em Vacaria, nos campos de cima da serra, teve buscas em residências e no presídio da cidade. Pelas redes sociais, os suspeitos envolvem as vítimas, se passando por mulheres bonitas e menores de idade. Depois de receberem fotos ou mensagens de cunho sensual ou sexual, pedem dinheiro. Caso contrário, prometem divulgar os conteúdos. Os criminosos também se passam por falsos policiais e ameaçam as pessoas de prisão por envolvimento com as supostas adolescentes. O motorista deste veículo foi preso por esconder 20 quilos de maconha no tanque de gasolina. A abordagem na BR-285, em Passo Fundo, no norte do estado, foi na tarde desta quarta-feira. Uma perseguição policial nesta manhã na BR-158, em Panambi, no noroeste gaúcho, acabou com a prisão de um homem de 29 anos, que dirigia um carro furtado e clonado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além de estar armado, ele transportava munições e 35 mil maços de cigarros paraguaios. Uma mulher de 49 anos morreu atropelada em Caxias do Sul, na Serra. Márcia Patrícia Pedroso Cavagnoli atravessava a BR-116 na altura do quilômetro 151 quando foi atingida por um carro. O motorista fez teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no organismo. O local não possui passarela nem faixa para pedestre. E nós entramos em contato com o DENIT para saber se há a possibilidade de construção de uma passarela para pedestres nesse local do atropelamento, mas até o momento não tivemos resposta do DENIT. E olha, lembra daquela tentativa de resgate de 2 presos na penitenciária de alta segurança de Charqueadas? Pois a polícia concluiu que o caso era uma armação, coisa de cinema. É com a Gabi Lerina na redação. Minha amiga confirmou, né? Ficção, tudo ficção e trabalho para a polícia. Chemali, de acordo com a Polícia Civil lá de Charqueadas, o plano era falso, Chemali, é isso mesmo. E, na verdade, foi realizado para prejudicar 2 presos que estavam indo ao Fórum de Porto Alegre para prestar depoimento. A operação envolvia também um detento de uma facção rival, também lá da PASC, e 3 pessoas que estão em liberdade. Os 3 acabaram confessando o crime, Chemali. Rapidamente, como foi isso? Na quinta-feira passada, a SUSEP, então, estava escoltando, né, esses 2 presos que estavam saindo lá da PASC para poder ir a Porto Alegre quando suspeitaram de um veículo que estava ali parado. E aí chamaram a Brigada Militar, que foi até esse veículo, e dentro do carro estava esse plano que, na verdade, era falso, né, Chemali? Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. E olha, gente, nesse sábado tem Grenal, hein? E o Grêmio voltou para Porto Alegre, mas vai ser difícil esquecer a derrota pro Galo lá em BH. Na tela. Um resultado difícil de engolir. Esse é o resumo do jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Os gremistas tiveram um gol anulado e depois de conseguirem o empate, um pênalti polêmico deu a vitória ao Galo. Dessa forma, o tricolor segue na vice-lanterna e tem 10 jogos para fugir do rebaixamento. O próximo é o Grenal, mas o vice de futebol do Grêmio não quis falar do clássico. Preferiu botar pressão na arbitragem. Meu time teve brio, teve raça, teve determinação, teve qualidade, teve gol anulado injustamente, de novo, rendimento inventado, de novo, por quê? O Grenal 4-3-4 já começou fora do campo. O Inter vai tentar afundar mais o Grêmio rumo à Série B e conta com a torcida. Pela primeira vez, o clássico terá apenas colorados, que podem ocupar
metade do Beira-Rio. Sem dúvida, é diferente, é um jogador a mais, então vai ser muito importante jogar com a torcida do Inter em casa. O último clássico do ano promete definir o futuro da dupla. E agora a gente fala de geração de emprego. A Havan inaugurou hoje uma loja em Lajeado. Esse empreendimento criou 150 vagas de trabalho diretas. A unidade 166 da rede abriu as portas às 9 da manhã desta quinta-feira. São 20 mil metros quadrados e 150 funcionários. Novidade que promete movimentar a economia local. A abertura da loja é o nascimento de mais uma filha, de mais uma empresa, de mais empregos, de mais desenvolvimento. Nós estamos fazendo isso por todo o Brasil. Eu me sinto muito feliz. A cada abertura é desenvolvimento, é emprego, é alegria. A unidade é a 14ª aqui no Rio Grande do Sul. Ainda neste ano, a rede deve abrir mais uma mega loja em solo gaúcho. Quando a gente veio para cá, eu falei que caberia 50 mega lojas no estado. E nós estamos seguindo firme nesse direcionamento. A mega loja de Lajeado fica aberta todos os dias, das 9 da manhã até às 10 da noite, na rua Bento Rosa, número 569, às margens da BR-386. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, informações sobre um feirão para quem quer tirar o nome do vermelho. Gabi Lerina. E também como ser voluntário nos testes de um medicamento contra a Covid-19. Já eu te explico, hein? Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, domingo, se prepare, 9h30 da manhã, tem estreia aqui no SBT. É o programa Na Beira do Fogo com El Topador. Um programa que vai falar de uma paixão dos gaúchos, o churrasco. Pois a Bruna Colossi conversou com o El Topador e na sexta-feira a gente vai exibir aqui esse bate-papo à beira do fogo e também revelar o primeiro convidado. Enquanto isso, vá se programando. Domingo, 9h30 da manhã, estreia Na Beira do Fogo com El Topador. Tá imperdível. E olha, até o dia 8 de novembro também imperdível, gente. Os gaúchos poderão renegociar suas dívidas e iniciar 2022 com as contas em dia. A Gabi Lerina tem as informações. E aí, Gabi? É verdade, esse feirão está na 4ª edição e também agora tem um recorde de municípios participantes. São mais de 100 cidades gaúchas. Para participar é muito fácil. O consumidor tem que acessar aí o site do superfeirãozerodivída.com.br e iniciar uma conversa com o assistente virtual, o Renê. A ação tem a adesão de mais de 2.500 empresas, como a CE Equatorial, Sicredi e o Banrisul. Vamos ouvir mais detalhes sobre isso. A gente sabe também, né, que esse é um período em que logo nas próximas semanas muitas pessoas, muitos trabalhadores vão receber os recursos relacionados ao 13º salário, então esse pode ser um grande catalisador, uma grande oportunidade para o uso consciente desses recursos, para que efetivamente nós tenhamos aí uma situação mais saudável do ponto de vista econômico. É uma chance de voltar a mexer com a economia dos gaúchos, né, Gabi? Todo mundo podendo ter formas de compra, né? Capacidade. Sobrar aquela condição também de deitar a cabeça no travesseiro, né? Chamar ele sem nenhuma dívida, né? É verdade. É a oportunidade que não dá para deixar para passar. Agora, minha amiga falou em deitar a cabeça no travesseiro. Vamos falar de esperança. Agora, na forma de medicamento contra a Covid-19. O Hospital de Clínicas, aqui da capital, participa de uma pesquisa para desenvolver um antiviral para combater a doença. Que pesquisa é essa, Gabi? Conta pra gente. Pois é, Chamalho, o principal diferencial dessa substância, desse medicamento, é que é o primeiro antiviral que foi todo, digamos, desenhado exatamente para combater a Covid-19. É da farmacêutica Pfizer. Hoje à tarde, Chamalho, eu conversei com o infectologista, Dr. Eduardo Sprins, que está à frente deste estudo aqui do Hospital de Clínicas, e ele me explicou como é que funciona essa substância. Vamos ouvi-lo. Ele age numa enzima chamada protease. Essa enzima chamada protease desse coronavírus, da Covid, ela é responsável para que o vírus consiga se multiplicar. Esse vírus, ao inibir essa enzima, a atividade dessa enzima, o vírus não consegue mais se multiplicar.
Esse estudo, Chemali, ele é dividido em 3 fases e quem testa são voluntários, pessoas acima de 18 anos que estejam ou não vacinados contra a Covid-19. Só tem que ter uma única exigência, meu amigo, estar positivado para a doença, como explica o doutor. Nos primeiros 2, 3 dias dos sinais e sintomas, a gente compara essa substância em investigação com placebo. E a gente verá, espero que logo, se esse medicamento, se esse antiviral específico consegue impedir a evolução para as formas mais graves da Covid, como também consegue diminuir os sinais e sintomas das pessoas que têm o diagnóstico de Covid. Tomara que dê certo, né, minha gente? Mais interessados, mais informações, telefone aí para você na tela, 51 3359 6281. Chemali. Tá certo, minha amiga. Obrigado pelas informações. Alguns negam, mas a ciência é o único caminho para a gente se livrar dessa pandemia. Obrigado pela audiência de hoje. Na sequência, o SBT Brasil. A gente volta amanhã às 7h20 para o Sextou. Tchau, tchau.